Ele é talvez uma das primeiras grandes celebridades do século XX. Uma figura romântica em tempos de guerra, a encarnação do herói clássico. Mas sua reputação é duvidosa, com alguns chamando-o de charlatão, de impostor que se promove. Para outros, porém, ele é um dos mais importantes estrategistas da história militar moderna. Foi aqui que a moderna guerrilha começou e moldou todo o século XX, e ainda está moldando o século XXI. Descobertas arqueológicas e documentos do governo recentemente liberados finalmente revelam sua história ao abrirmos os arquivos confidenciais de Lawrence da Arábia. Arquivos Confidenciais. Lawrence da Arábia. Europa, 1914 a 1918. Os campos de Papoulas e Flandres, na França, estão aniquilados pelos horrores da Primeira Guerra Mundial. A nação britânica, como muitos de seus vizinhos, está abalada com toda a sujeira e a devastação. Então, do leste, Lawrence da Arábia entra na consciência pública. O arqueólogo Dr. Neil Faulkner. A carnificina da Primeira Guerra Mundial é tão impressionante que transformou a percepção de guerra para sempre. Aqui no deserto, algo diferente estava acontecendo. Uma guerra diferente, romântica, em um local exótico, com um herói da Inglaterra vestido em um manto branco, que aparentemente lidera o tradicional exército de beduínos do deserto. Histórias circulam sobre esse inglês louro de olhos azuis, organizando missões audaciosas por trás de linhas inimigas no exótico deserto árabe. T.E. Lawrence contribui com essas histórias, evocando a imagem altamente romantizada da Guerra Árabe em seu livro Os Sete Pilares da Sabedoria. Mas em seu livro ele também escreve sobre uma nova espécie de guerra. O Dr. Nick Saunders está investigando a arqueologia da Primeira Guerra Mundial na Jordânia. O que temos aqui realmente é um texto original de uma guerrilha moderna, não apenas sobre seu desenvolvimento particular e o que aconteceu aqui, mas lendo nas entrelinhas encontramos segredos sobre como conduzir uma rebelião no deserto. É um texto altamente controverso, porém, e seu autor foi acusado de se autopromover descaradamente e, pior, de mentir. O livro foi publicado em 1926 e, durante décadas, tornou-se um dos únicos relatos dessa guerra no deserto disponíveis para o público. A documentação militar oficial que poderia corroborá-lo foi material confidencial e secreto do governo britânico durante quase 50 anos. Jeremy Wilson é o biógrafo autorizado de Lawrence. Eu penso que Lawrence foi mal compreendido devido à falta de informações. Muito pouco era conhecido na época, era tudo misterioso e continua a ser. A ambiguidade, acompanhada de floreios literários, torna o livro e, por conseguinte, Lawrence, alvo de críticas e dúvidas. Muitos contam a história de Lawrence de forma a apresentá-lo como herói. Outros, principalmente a partir da década de 1950, começam a dissociá-lo da lenda, argumentando que ele exagerava seu próprio papel e que, de certa forma, ele era uma mistura de mentiroso e charlatão. Esse debate existe desde então entre as facções pró e anti-Lawrence.
Os eventos em questão fazem parte da Grande Revolta Árabe de 1916 a 1918. O campo de batalha é o Oriente Médio. De um lado, o Império Turco-Otomano, que controla a maior parte da região e agora é aliado da Alemanha. Do outro lado, os povos locais, as tribos árabes que sofrem o domínio imperial há quase 400 anos e que estão buscando o próprio governo de um Estado árabe unificado. Apoiando-os estão os britânicos, que encorajam e financiam a rebelião árabe para desestabilizar os turcos. A rebelião começa no início de junho de 1916, 2 anos após o início da Primeira Guerra Mundial. Sharif Hussein lidera a revolta e assume o controle total da cidade santa de Meca no princípio de julho. O Dr. Issam Musa, professor da Universidade do Oriente Médio. A revolta conseguiu mobilizar cerca de 100.000 soldados árabes, que lutaram pela independência sob a liderança de Sharif Hussein e seus filhos, que tiveram um grande papel na mobilização das tribos ao longo do caminho. E os britânicos estavam lá para aconselhar e para prover armas e dinheiro. É nesse estágio, com alguns meses de revolta, que T.E. Lawrence, de 28 anos, chega como oficial de ligação britânico, um intermediário entre os rebeldes árabes e os comandantes britânicos. É um período crítico porque os árabes estão começando a perder. Após a tomada de Meca, o alvo seguinte dos árabes é a cidade santa de Medina. A estratégia britânica, como a do fronte ocidental, pede um ataque frontal. O fronte ocidental é um exemplo supremo da guerra de atritos, em que tudo se resume a quem tem mais homens, mais armas, um maior poder de fogo e fábricas que podem fornecer munição para um ataque contínuo. Medina tem uma poderosa guarnição turca e é pesadamente fortificada, com trincheiras similares às de Man. O problema era que os árabes não venceriam a guerra atacando essas defesas formidáveis. Eles eram tribais, levemente equipados. Portanto, seu poder de fogo era apenas uma fração do poder de fogo do exército otomano. A revolta começa tão depressa que os rebeldes árabes não têm ainda um exército formalmente treinado. Se os árabes iam lutar e vencer essa guerra, teriam de fazê-lo de modo diferente da guerra de trincheiras convencional, que acontecia em outros locais. Enfrentando essa crise, muitos acreditam que Lawrence começa a desenvolver uma nova estratégia. Ele trouxe uma mente de fora para as questões e os problemas. Não seguiu os passos normais para ser um oficial do exército britânico. Foi recrutado para o serviço de inteligência por causa de seus conhecimentos da língua e das tradições árabes. Antes de entrar para o exército inglês, Lawrence era arqueólogo, vivia com os árabes, falava sua língua e entendia seu modo de pensar. Com treinamento militar e conhecedor da cultura árabe, Lawrence consegue ver alternativas para uma guerra convencional. Ele havia lido muita teoria militar. Não que ele não soubesse, mas talvez não lhe fora ensinado. E ele considerava o assunto para discussão em vez de aceitá-lo. Em seu livro, Lawrence descreve a transformação da fraqueza militar dos árabes em força. Supondo que fôssemos como deveríamos ser, uma influência, uma ideia, uma coisa intangível, invulnerável, sem fronte ou retaguarda, levados pelo vento como gás? Ou deveria ser uma guerra de destacamentos? Trecho de Os 7 Pilares da Sabedoria, de T.E. Lawrence, 1935.
A ideia é usar bandos guerrilheiros independentes quase invisíveis viajando com pouco volume e rapidamente. Ele está usando a mobilidade árabe, está usando os árabes da mesma forma como eles usaram a si mesmos durante séculos. São grupos de ataque surpresa. Só que em vez de lutar entre si, lutam contra os turcos ou atacam objetivos turcos. Especialistas em sobrevivência no deserto, seus ataques contra os governantes imperiais, os turcos otomanos, podiam acontecer em qualquer lugar, até no deserto remoto. O alvo pretendido é a ferrovia de Hejaz, construída como um trem de peregrinos de Damasco para a cidade santa de Medina. São mais de 1.300 quilômetros, a maior parte dos quais pelo deserto. A linha é essencial para os turcos, ligando o coração do Império Otomano às suas províncias árabes distantes. Ao contrário dos membros das tribos árabes, eles contam com a ferrovia para transportar seus soldados e suprimentos pela área enorme que é o Oriente Médio. Ela é o ponto-chave da estratégia de Lawrence. De repente, ele se dá conta de que atacando uma ferrovia vazia, as consequências militares serão imensas. Não vamos atacar os turcos frontalmente. Vamos atacar suas linhas de comunicação. Ele está dizendo que o importante não é matar pessoas. A chave é quantos homens você pode limitar, quantos recursos você pode forçá-los a perder defendendo uma ferrovia de 1.300 quilômetros. A teoria é usar a mobilidade árabe no deserto para organizar ataques na ferrovia por toda a Arábia, forçando os turcos a defender sua linha de suprimentos essencial, paralisando-os. E dessa forma, dando aos líderes árabes e britânicos tempo para reunir um exército regular e assumir o controle da região. Ele foi entendendo através do tempo as ideias de ataques na mente árabe e as adaptou à guerra industrial moderna. Auxiliado pela inteligência britânica e pelo reconhecimento aéreo, ele surgiu com algo completamente novo. É uma concepção de guerra muito diferente. Uma guerra de destacamento, sem grandes batalhas. Uma guerra de escaramuças, de ataque e fuga. Muito diferente do que está acontecendo no fronte ocidental. A questão é se isso realmente aconteceu. Se a estratégia de Lawrence, como descrita em seu livro, foi implantada durante a revolta. Agora, provas concretas da guerra de Lawrence estão sendo descobertas no sul da Jordânia. Quase nada se sabia arqueologicamente sobre a grande revolta árabe até começarmos nosso trabalho. Muitos livros foram escritos sobre Lawrence e a revolta, mas os segredos do deserto estavam totalmente seguros. Nick Saunders, Neil Faulkner e suas equipes encontraram sítios previamente desconhecidos escondidos no deserto remoto. Estamos nas escarpas de Batnagol, muito altas, e acabamos de descobrir esta fortificação turca, desconhecida até agora no deserto. Esse grande forte turco deve ter sido construído em resposta a uma ameaça árabe. E a pergunta é, por quê? O que eles estão defendendo aqui? E quando se chega à borda do muro do perímetro e olhamos sobre a escarpa, vemos do que se trata. Aí está a ferrovia de Hejaz, serpenteando sob a escarpa e desaparecendo no leito seco do rio. Há poucos traços arqueológicos das tribos árabes que tentam ficar tão invisíveis quanto possível. As defesas turcas de Batn al-Ghul, porém, podem nos dizer muitas coisas. Nick Saunders está nas vizinhanças de Tel Sham. Uma das coisas estranhas sobre Tel Sham é que sabemos que era um grande centro otomano, mas encontramos poucas evidências de luta. Sabemos que Lawrence atacou este local, mas quase nada foi descoberto. Às vezes temos sorte e achamos, por exemplo, cápsulas de uma Mauser alemã fornecida ao exército turco-otomano, mas foram apenas algumas no sítio todo.
É a grande ausência de artefatos neste e em outros sítios que fornece uma pista. Em todos os sítios que investigamos, encontramos pouquíssima munição gasta. Balas, cartuchos, ocasionalmente alguns estilhaços de bomba. E isso é muito diferente, por exemplo, do que se vê no fronte ocidental, que é completamente saturado com munição. Grande quantidade dela, por causa da intensidade da luta. As evidências aqui sugerem que foram lutas ocasionais, momentâneas, curtas, com armas de fogo e depois acabavam. Uma nova descoberta em particular proporciona uma ligação direta a um dos ataques de Lawrence. Acho que você precisa ver isso. Está bem. Eles foram encontrados pela equipe de levantamento trabalhando perto da ferrovia, do outro lado da montanha. E esse é um pedaço da ferrovia de Rejaz original. Brilhante, absolutamente brilhante. E eu não creio que haja muita dúvida de que sejam pedaços de trilhos explodidos. É. Não há como causar esses danos sem uma força explosiva vinda de baixo. Portanto, parece que temos os primeiros exemplos de peças da ferrovia original que foi explodida na guerra. Não pode ter sido de outro modo. Exatamente. Essas descobertas incríveis parecem ser a prova concreta de um ataque guerrilheiro bem-sucedido. Mas para que a estratégia de Lawrence seja efetiva, ela tem de ser implantada por toda a linha férrea na Arábia e na Síria. Enquanto eles têm uma base de suprimentos com a qual podem apoiar equipes de ataque na Arábia, a Síria está muito ao norte para conseguir enviar armas e dinheiro. Uma base síria é essencial para o plano dos guerrilheiros e o único local plausível é o porto de Aqaba, no Mar Vermelho. Você podia descarregar seus suprimentos em Aqaba e levá-los por Wadi Itim até o Platô Man. E de lá ficava em liberdade para ir aonde quisesse. A estreita passagem de Wadi Itim, atrás de Aqaba, fornece acesso para o interior da Síria. Lawrence tem a ideia de ir em um pequeno grupo, atravessando as montanhas, contornando-as para o leste, o lado mais distante da ferrovia. Depois, juntando-se a uma força árabe que atacaria a rota Man-Aqaba a partir de Man. A tomada de Aqaba é um momento decisivo na revolta árabe. No final de 1917, fazendo agora mais de um ano da revolta, essa guerra insurgente pode visar a ferrovia na Síria. Lawrence fala sobre construir uma escada de tribos como estratégia, o que foi feito primeiro em Rejaz. Eles chegaram a Aqaba e tiveram de construí-la indo para o norte, para Damasco. A estratégia para espalhar a guerra é usar os árabes que saíram do deserto como elemento catalisador para inflamar as tribos da Síria. O que as forças de Lawrence estão fazendo é criar uma série de insurgências locais em que o povo se levanta, dominando as guarnições otomanas, e dessa forma a guerra se espalha para o norte. Do ar, os arqueólogos querem avaliar a efetividade da campanha síria dos árabes, observando a força das defesas turcas ao longo da ferrovia. Podemos ver a linha férrea, uma faixa muito estreita cortando o deserto. Deste forte, pode-se ver o forte intermediário, de onde, por sua vez, vê-se a estação de Wadi Hutim. E de lá vê-se até o forte Tel Sham. Devido aos grandes espaços, eles precisaram de postos fortificados a intervalos regulares e tinham de poder enxergar uns aos outros. O ponto dessa intervisibilidade é absolutamente crucial, porque os otomanos não tinham soldados suficientes em terra. Isso. Para uma defensiva adequada, como no fronte ocidental na Europa. Sim. Por isso, eles tinham de ser parcimoniosos com soldados espalhados por essa paisagem incrível. Sim. Porque a única forma de funcionar é a intervisibilidade.
Isso. E é isso que estamos vendo nos traços arqueológicos 100 anos mais tarde. Essa intervisibilidade dos fortes mostra que toda a ferrovia está sob constante observação dos soldados turcos. O que isso representa em termos de reter os militares otomanos é algo absolutamente imenso. Lawrence, em Os Sete Pilares da Sabedoria, usa seu fraseado poético. Ele fala da insurgência árabe como sendo a ameaça silenciosa de um vasto deserto desconhecido. E é isso que vemos arqueologicamente. O que acontecia aqui era uma insurgência de enormes proporções. Estamos vendo a prova de uma concepção brilhante de como poder realmente transformar as tradições de ataque dos beduínos do deserto naquilo que é, com efeito, uma luta pela libertação nacional que pode destruir um império. Com a cuidadosa negociação do príncipe Faisal e o dinheiro inglês suprido por Lawrence, a rebelião se espalha entre as tribos locais por toda a região. Tendo ganhado em número e força, os exércitos regulares árabe e britânico conseguem se dirigir para o norte e finalmente tomam a icônica cidade de Damasco. Em 30 de outubro de 1918, mais de 2 anos após ter início, a revolta acaba. Entretanto, em vez de fundar um Estado árabe unificado, o Oriente Médio está dividido entre os franceses, os árabes e os britânicos, criando uma grande tensão política. Acontece que os países árabes foram fragmentados e pequenos estados foram criados. Na verdade, os árabes se sentiram traídos. Eventos no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial criaram o Oriente Médio moderno que temos hoje, com todos os seus conflitos. Depois da guerra, crê-se que Lawrence sofreu um colapso mental, causado em parte por se sentir culpado pela traição dos árabes. Mas o debate sobre o seu trabalho durante a revolta, Faulkner acredita, agora está chegando ao fim. Tanto a pesquisa histórica dos arquivos quanto a pesquisa arqueológica que agora é feita no campo sugerem que, virtualmente, tudo é verdade nos relatos de Lawrence e que ele foi uma das figuras de grande influência no desenvolvimento da guerrilha moderna. E o impacto dessa tese para uma guerra insurgente é de longo alcance. A guerrilha moderna se tornou uma forma de guerra nos séculos 20 e 21, particularmente nos últimos 20, 30, 40 anos. E foi aqui que começou. Um indivíduo único capaz de se locomover entre ideias britânicas, ao mesmo tempo treinando, vivendo e falando com os árabes. O que vemos hoje no Iraque, no Afeganistão e outros lugares é, na verdade, um dos legados do que começou neste ponto. Os Sete Pilares da Sabedoria foi um guia para comandantes guerrilheiros do século XX. E continua sendo um texto recomendado para oficiais americanos enviados para as guerras no Iraque e no Afeganistão, quase 100 anos depois da revolta árabe. Versão Marshmallow São Paulo.